Gênesis, capítulo 1. E para falar da criação, porque o tema de hoje é: no princípio Deus, nada melhor do que usar o Gênesis, amém? Nada melhor do que usar a palavra. E eu vou ler os 3 primeiros versos, na verdade, 4 versos, 3 primeiros versos apenas. O texto diz assim, amados: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Desejo colocar aqui, como disse já no primeiro culto, 3 teses para você pensar. Estas teses vão servir de embasamento para a nossa conversa sobre esse tema, no princípio Deus. A primeira tese: a mente humana não é capaz de compreender o infinito. Por isso, Deus mandou que Isaías escrevesse o que está no capítulo 55 e no verso 9. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Segunda tese: o plano de Deus não é dar informações sobre a origem da matéria e da vida. O plano de Deus é mostrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Então a primeira tese diz que a mente humana é incapaz de entender o infinito. A segunda: Deus não está preocupado em explicar a origem, nem da matéria, nem da vida. Ele está dizendo que Ele é o Criador. Por isso que João introduziu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com as seguintes palavras: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o apóstolo Paulo, abrindo o livro aos Hebreus, a sua carta, ele diz assim: Deus nos falou no passado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas. Mas hoje, nesses dias, Deus nos fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, através de quem fez o mundo. Deus está pensando em afirmar a você e a mim que Ele é o Criador. Só isso, nada mais. O que é que você precisa crer? É nisso. E a terceira e última tese: tudo que é humano tem um princípio. Somente aquele que se assenta sobre o trono, aquele que é o Senhor do tempo, não tem princípio e nem fim. E quando nós vamos à palavra, nós descobrimos que o primeiro verso da Bíblia cria um impacto tremendo sobre nós. Por quê? Porque ele contrasta o que é humano, finito e temporal, com aquilo que é divino, infinito e eterno. No princípio Deus. Num único verso. Nossa mente finita, a minha, a sua, fica tão impactada, porque Deus existe antes de tudo e Ele é a razão de tudo. Posso prosseguir? Vou ler um trechinho que foi escrito pelo Dr. Harold Coffin. Os primeiros versos da Bíblia, os primeiros. Esse aqui, criacionista. Dão abertura para se discutir sobre várias coisas, inclusive a presença ou não de matéria, na semana da criação. Mas a pergunta que deve ser feita não é esta. A pergunta que deve ser feita é: qual é a intenção do autor? E a intenção do autor se distribui em 4 ideias. 4. Primeira: mostrar a onipotência de Deus como Criador. Segunda ideia:
mostrar a sua capacidade criativa com ou sem matéria. Terceira, mostrar a literalidade da semana da criação. E por último, apresentar o memorial criativo que é o sábado. Para o cristão, para você e para mim, só existe uma saída, não existem duas. E se você me disser que está em cima do muro, eu vou dizer para você, não fique, porque o muro é do diabo. Para o verdadeiro cristão só existe uma saída, não existem duas. E a saída é aceitar a palavra de Deus naquilo que ela diz e permitir que ela seja a sua própria intérprete, ou o seu próprio intérprete. Não tem uma outra saída. Às vezes nós pensamos que Deus criou o jardim do Éden para o homem. Não dá essa impressão? Mas não é isso que a Bíblia diz. E se você estudar a Bíblia com alguma profundidade, você vai descobrir que Deus plantou o jardim e colocou o homem lá dentro. E Deus disse assim: é para você cuidar do jardim e guardar o jardim. Deus não falou é seu. Achou isso na Bíblia? Não tem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que tudo foi feito por ele, falando do Senhor, tudo foi feito por ele e para ele. Quando nós colocamos premissas erradas, fatalmente o resultado vai ser errado. Mas quando nós colocamos as coisas corretamente, nós vamos entender corretamente. Eu gostaria de colocar aqui 4 razões, porque eu pessoalmente acredito na semana literal da criação, porque eu acredito na Bíblia, porque eu acredito na gênese da história desse planeta e do ser humano. A primeira delas tem a ver com a língua na qual esse primeiro capítulo foi escrito. A expressão Ion, que é traduzida por dia, quando ela vem acompanhada por um numeral, via de regra significa um dia de 24 horas. E neste caso, você pode olhar aí na sua Bíblia, ouvitar de manhã, não fala dia, fala primeiro dia. Ouvitar de manhã, o segundo dia, o terceiro dia, e assim consecutivamente. Segunda razão, porque a historicidade do Gênesis, ela não está só no Gênesis. Os demais escritores do Antigo Testamento, depois de Moisés, eles citaram fatos da criação como sendo uma coisa real, verdadeira. E não fosse assim, Deus não teria permitido que em sua palavra se escrevesse. Correto? Mas não foram só os escritores do Antigo Testamento. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, portanto ele não mente. O Senhor Jesus usou nas suas pregações muitas coisas que estão no Gênesis. Ele usou Sodoma, ele usou Noé, ele usou Ló. Ele falou que no princípio Deus criou homem e mulher. E se você ler bem os evangelhos, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles falam essas coisas, eles escreveram essas coisas que Jesus mencionou. Terceira razão, o ciclo semanal que existe hoje, ele não foi inventado por nenhum ser humano, ele foi inventado por Deus. Ou você acha que o ser humano, nós tiramos de onde essa ideia de ciclo semanal? É interessante que às vezes nós queremos contrariar as coisas que Deus faz e nós inventamos um monte de desculpas e um monte de senões. E quarta e última razão, foi o próprio Deus, aos olhos de uma multidão que de cima do Monte Sinai, ele disse assim: em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. O que é que você acha que aquelas multidões entenderam quando lá de cima Deus pronunciou essas frases? Eles entenderam uma semana literal. Tanto entenderam que o sábado que eles guardavam era o sábado do 7º dia da semana, era um sábado literal.
Dr. Gerhard Hasel, ele escreveu o seguinte: as evidências cumulativas, baseadas em considerações comparativas, literárias e linguísticas, e ainda outras, convergem em todos os níveis, levando à conclusão única de que a designação Yom, dia, em Gênesis capítulo 1, significa consistentemente, não é fragilmente, consistentemente um dia de 24 horas. Dá para entender por que eu creio na Bíblia? Porque as coisas são, desde o princípio, assim. E um dia desses, discutindo sobre um outro tema, que era sobre o sábado, eu tenho que informar a você que mesmo havendo uma mudança de calendário, ou mais de uma, o ciclo semanal nunca se perdeu. O sábado de hoje é o sábado de sempre. O primeiro dia, o domingo, é o primeiro dia de sempre. O quarto dia, a quarta-feira, é o quarto dia de sempre. O relato da criação, às vezes não é aceito porque ele é muito simples. E as pessoas querem coisas complicadas. Mas Deus mandou escrever de um tal jeito que tanto as mentes mais preparadas quanto as mentes mais comuns, mais simples, possam entender. É simples, mas é abarcante, é abrangente. Com uma diferença: os milagres da criação não foram explicados, apenas foram registrados. Nós não estávamos lá, mas eu sei que os anjos de Deus estavam lá. A Bíblia diz que as estrelas da alva cantavam e se rejubilavam enquanto Deus criava. Agora, pensa aqui comigo. É Valdir? Não. É Valdir. Pensa aqui comigo, Valdir. Nós vamos ter a alegria de batizar essa família aqui, logo, logo, gente. Deus abençoe vocês. Vocês já são da família, viu? Tá certo? Os anjos que estavam lá cantando e se rejubilando, como eles devem ter se sentido ao contemplarem Deus falando e as coisas aparecendo? Deve ter sido uma coisa esplendorosa. Às vezes nós ficamos assim, com um nó na garganta quando acontece alguma coisa. Algumas pessoas dizem até assim: eu preciso sentar, e sentam, porque se ficarem em pé, podem cair, desmaiar. Os anjos devem ter ficado com o queixo caído, gente. Deve ter sido lindo. Mas como foi essa semana? Dá uma olhada aí na Bíblia, o primeiro dia. No primeiro dia, que foi o texto que eu li, Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Nós estamos acostumados com coisas que demoram, não é? Embora por vezes nós gostaríamos que elas fossem imediatamente, rapidamente, na hora, não é? Até os jovens fazem assim. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com esse negócio de informática, eletrônico, o meu computador, porque quando ele demora, eu fico aborrecido com ele, porque ele não foi feito para demorar, ele foi feito para me facilitar e não para me incomodar. E aí, se a internet está devagar, eu tenho vontade de dar uma manivela assim, para ela correr, porque nós queremos as coisas rapidamente, não é, professora Nair? Mas nós não somos Deus, só Deus, gente. Nós temos que esperar o tempo, as coisas acontecerem. Deus falou: haja luz, e houve luz. Que coisa linda, né? Separar a luz das trevas. E quer saber? Até hoje a Bíblia diz assim, que não existe comunhão entre luz e trevas. Até aquele dia as coisas estavam misturadas, né? Ou talvez estivessem misturadas, mas Deus separou. E hoje você pode estar no lugar mais escuro, mesmo que você acenda uma lâmpada pequenininha, um palito de fósforo, as trevas vão embora. Deus criou a luz. O salmista, no Salmo 33, ele diz assim: ele falou e tudo apareceu. Aleluia! Deus pode fazer esses milagres na nossa vida ainda hoje. No segundo dia, Deus criou o que nós chamamos de firmamento. Na verdade, ele fez uma separação: águas acima e águas abaixo do firmamento. Em seguida, no terceiro dia, Deus separou a terra seca dos mares.
Por enquanto, você percebe que são separações. Separa a luz das trevas, separa a água para lá e a água para cá. Agora Deus separa a terra seca, cria os mares, e Deus dá uma ordem: produza relva, ervas, árvores frutíferas. Eu sou da fazenda, e eu estou acostumado que às vezes as plantas elas demoram muito para produzir. Por exemplo, aqui no Brasil, a castanheira, que nós chamamos de castanha do Pará, fora do Brasil, ela é chamada de outro nome, mas é essa daí mesmo. Às vezes demora 50 anos para produzir o fruto. Um pé de alface você colhe em 1 mês e meio, 2 meses, é rápido. Mas quando Deus mandou que a terra produzisse essas coisas aí, imaginem, as coisas aparecendo e de repente não apenas uma plantinha desse tamanho assim, de repente apareceu uma árvore enorme e já com frutos. Deus pode, Ele é Deus. E eu fico encantado. Ontem à noite, antes de dormir, que quase sempre, com raríssimas exceções, a última coisa que eu faço é ler a Bíblia. E a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia quando acordo. Eu tenho um monte de coisas para ler e para fazer, mas esse tempo para mim é muito precioso. E ontem eu não estou fazendo ano bíblico, tá? Eu estou lendo a Bíblia este ano de um outro jeito. Mas eu li 6 capítulos ontem, antes de dormir. Eu li os 3 primeiros do Gênesis e li os 3 últimos do Apocalipse. E por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça, se eu entendo o início de tudo, e eu entendo o final de tudo, eu consigo entender o meio. Agora, se eu não entendo o princípio e o fim, eu não vou entender o meio nunca. E se eu entender o meio, mas não entender o princípio e o fim, não adianta. E eu fiquei pensando, como Deus é maravilhoso e torna isso acessível a mim. Metade de um grão de areia que eu sou, a você, a nós. Coisas lindas da criação. Bom, vem o 4º dia. O sol, a lua e as estrelas. Quando nós olhamos para o exército do céu, né, quem criou todas essas coisas? E o profeta Isaías, ele diz assim: Deus é tão grande em poder que Ele chama todo o seu exército e nenhum falta. Um dia, Deus vai chamar esse exército aqui, ó. E pela graça de Deus, nenhum vai faltar. Diga aleluia, diga amém. Esse assunto do 4º dia é um pouco mais complexo. Eu não vou ter tempo de explicar, mas a expressão que é usada aqui não é a mesma expressão que é usada anteriormente. Anteriormente é expressada a usão bara, a expressão bara, e aqui assá, que pode ser assim como que descortinar, ok? Como se no 4º dia o sol já existisse, e Deus apenas tirou uma membrana que estivesse encobrindo. Mas para mim, pessoalmente, e não interfere nada na minha salvação, se Deus criou no 4º dia ou não, ou só se tirou a cortina que envolvia esses astros maravilhosos, não faz diferença nenhuma, porque eu acredito em Deus, mesmo porque se eu olhar para as estrelas e descobrir a quantidade de anos-luz que elas demoram para projetar a sua energia, a sua luz aqui para a Terra, eu vou descobrir que tem algumas aí com bilhões de anos-luz. É muito tempo. Mas Deus pode todas as coisas. Deus só quer uma coisa: que eu entenda que foi Ele que criou. Por isso é para eu não adorar nem a lua, nem o sol, nem as estrelas. Ele é o dono dessas coisas. E todas essas coisas têm uma função, evidentemente, e elas estão explicadas aqui no Gênesis. No 5º dia, Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves. De vez em quando a Bíblia usa a expressão assim, segundo a sua espécie. Eu olho para Deus e eu vejo um Deus assim, cheio de criatividade. Deus não precisa criar 2 coisas iguais. Nós precisamos criar em série, né? Você vai numa fábrica de carro, parece que é tudo igual. Mas o ser humano não é igual. É evidente que algumas pessoas, com o passar do tempo, elas vão perdendo a impressão digital. Vão desgastando. Mas não existem 2 iguais.
mas também não existem dois iguais, mesmo aqueles gêmeos que nascem juntinhos, não são iguais, porque Deus tem uma capacidade criativa enorme. E aí vem o sexto dia. O sexto dia precisa parar um instante. Então vamos pensar assim, que numa parte do dia, primeiro Deus criou os animais domésticos, os répteis e os selváticos. Aí Deus deu um timezinho, como se isso tivesse acontecido de manhã, não estou dizendo que foi assim, mas só para você entender, ok? Aí Deus deu um timezinho, tomou um lanche, e à tarde Ele fez o ser humano, o homem e a mulher. É interessante que em toda a criação de Deus, que tem a ver com esse planeta aqui, só o homem e a mulher, só o ser humano possui raciocínio, julgamento e consciência. Porque o homem é a imagem de Deus. Eu falei de digitais agora, não falei? Deus colocou as suas próprias digitais em mim. Deus colocou as próprias digitais em vocês. Em vocês, em vocês, em nós. Aí um dia desses alguém me falou assim: como funciona isso? Isso funciona o seguinte: o sangue puxa. Como é que o sangue puxa? Se tem dois irmãos brigando, não entra na briga porque eles se juntam contra você, é o sangue. É bem assim, não é? Nós temos as digitais do Criador. Por mais que o inimigo tente apagar as nossas digitais, por mais que ele tente nos atrapalhar, por mais que ele tente nos distanciar para longe da luz de Deus, ele nunca conseguirá apagar as digitais de Deus em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Alguns dizem o seguinte: há uma dicotomia entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2, porque as narrativas são diferentes, mas é muito simples de entender, gente. Por que que o Gênesis 2 explica com detalhes sobre o homem e a mulher? Porque de todas as criaturas de Deus, o homem e a mulher são especiais. Por isso que há uma explicação específica sobre como Deus fez um e como Deus fez outro. Enquanto Deus ia olhando para a criação e 6 vezes Ele pronunciou a expressão é bom, quando Ele terminou de fazer o homem, Ele não falou que é bom. Ele terminou de fazer o ser humano, o homem e a mulher, e a expressão foi: é muito bom. E aí então vem o 7º dia, o sábado, e o sábado é um memorial. Às vezes nós achamos que o homem é a coroa da criação, pode até ser, homem e mulher, mas o memorial da criação é o 7º dia. Deus estava cansado? Não. A Bíblia diz que o Senhor não se cansa nem se fatiga. Deus abençoou, santificou e descansou. E aí vem Marcos e ele fala assim, ó: o sábado foi feito por causa do homem. Ó, Deus não deu o jardim para você, Ele emprestou, mas Ele deu uma coisa para você. Não abra mão disso. Deus deu o sábado para você, o sábado é seu. Não deixem os homens roubarem isso de você. Queria fazer uma conclusão aqui, colocando algumas coisas para você pensar. O que a mensagem da criação tem a me ensinar? Que mensagem a criação traz para mim nos dias de hoje? Ponto número 1. Quem aceita a criação tem facilidade de aceitar a recriação. Gravou? Se você não aceita a criação, não vai ter facilidade para aceitar a recriação. Porque quem não aceita a criação ex nihilo, do nada, que Deus tem o poder de fazer do nada, como é que vai aceitar que Deus vai ressuscitar alguém que viveu no começo do mundo há mais de 5.000 anos?
Terceiro, nós aceitamos pela fé. E isso está em Hebreus 11. Pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quarto ponto. Deus assinou em você ao concluir a obra da criação. E você, do ponto de vista de Deus, é muito bom. Já percebeu que quando alguém quer vender alguma coisa para a gente, na televisão, no rádio, nos outdoors, primeiro eles transmitem uma ideia de que nós não valemos nada se não tivermos aquilo que eles estão oferecendo. Já perceberam? Mas não é só marketing e propaganda que faz isso. Os seres humanos também têm essa habilidade de pisar em cima do pescoço dos outros, mesmo que pisarem no seu pescoço. Do ponto de vista de Deus, você é muito bom. Diga aleluia. 5. Deus fará tudo de novo. E João viu tudo novo. A Bíblia diz que Deus prometeu: faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E João diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Ponto 6. Quem não crê na criação não fará parte da recriação. E eu não pedi, mas o pastor Edmir de Oliveira, quando fez a oração, ele falou da recriação, porque é o Espírito Santo quem dirige esta igreja. Quem não crê na criação não fará parte da recriação. Irmãos, nós não podemos estar lá na criação, não dava. Mas nós poderemos estar na recriação, quando Deus fizer tudo de novo. E eu vou terminar dizendo o seguinte, e você vai dizer amém com alegria: pela graça de Deus nós estaremos lá para ver, amém? Amém. Último pensamento, e é bíblico. João 5,39. Quando você for por aí, para as universidades, para a vida, tentarem tirar as digitais de você, digitais do Criador, o Senhor Jesus fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras testificam que Deus é o Criador. As Escrituras testificam que Deus é o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. Por isso que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, para sustentar todas as coisas. E as Escrituras ensinam que o nosso Deus é o nosso Redentor. Um dia nós estaremos na eternidade, porque acreditamos na palavra. Que resposta você gostaria de dar a Deus agora? Você gostaria de dizer: Senhor, eu creio na palavra, eu creio na criação, eu creio no Senhor. Quer fazer isso ficando em pé e falando silenciosamente para Deus? É a sua vez agora. Em primeiro lugar, obrigado, porque todos nós saímos das tuas mãos, e um dia destes voltaremos para as tuas mãos. Muito obrigado também pelos nossos líderes, criacionistas, estudiosos, que tanto nos têm ajudado a permanecermos com as nossas convicções na tua palavra. Sobre cada um deles a tua bênção, o teu olhar. Sobre todas as coisas, Senhor nosso Deus, movidos pelo Deus Espírito Santo, nós queremos te honrar, te louvar pela pessoa de Jesus Cristo. Nos criou e nos salvou, e porque um dia desses Ele virá aqui para nos buscar. Senhor, há muitas coisas que nós não entendemos, mas não faz mal. Nós aceitamos a tua direção na nossa vida, aceitamos a tua orientação na palavra. Senhor, a despeito das provações deste mundo aqui, ensina-nos para que vivamos pela palavra. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados, em nome de Cristo, amém.
pois eu vou